Então, irmãos queridos, como vamos? Espero que não estejam cansados como eu, mas que estejam gozando de boa saúde, estejam em paz com Deus, em paz consigo mesmo, em paz com todos. A Bíblia recomenda isso, tanto quanto pudermos, estar em paz com todos. É a melhor coisa que a gente precisa, vamos dizer assim. Na realidade, essa paz só Deus pode nos dar. O mundo não nos dá paz. É guerras, rumores de guerras, é terremotos, é pandemias, enxurradas, aqueles nossos irmãos lá em Petrópolis, tadinho, sofrendo, aquele povo também sofrendo, mas é o caminho que a humanidade escolheu, não é? Se divertem, isso é como quem é fã, por exemplo, do carnaval. O carnaval se diverte, sabe? Se acaba no carnaval. Quando chega depois, para começar, para engatar no trabalho já é difícil. Falta 2, 3 dias até descansar o carnaval. E depois o trabalho todo é aquela preguiça, por quê? Porque se matam no carnaval. Infelizmente o mundo é assim. Aqui no Brasil tem um costume muito ridículo, que é carnaval e futebol. E o resto é praia. Carnaval, futebol e praia são os três pilares do preguiçoso, do boa vida, vamos dizer assim. Não que seja pecado jogar futebol ou gostar de futebol, muito menos de praia, né? Praia que Deus criou para nós mesmos, só que tudo tem a sua moderação, tudo tem o seu cuidado e nada deve substituir a Deus, a adoração a Ele, a comunhão com Ele, e devemos sempre cultuá-lo. Estejamos aonde estiver, a nossa vida deve ser um culto a Deus. Mas, queridos, nós viemos meditar na palavra nesta noite, e não vai ser diferente. Nós vamos continuar no livro de Lucas. Há poucos dias, semana passada, falávamos aqui em Lucas, na cura de uma mulher, na parábola da figueira estéril. Eu hoje quero falar numa parábola, aliás, duas pequenas parábolas, que se completam uma a outra, na realidade são similares, embora vamos dizer assim, o tema é o mesmo, o assunto é o mesmo, mas os componentes são diferentes, porém têm a mesma conotação. Eu vou ler para vocês em Lucas capítulo 13, como temos feito, os versículos 18 ao 21, portanto, apenas 4 versículos. E esses 4 versículos falam 2 parábolas, preste bem atenção. A primeira parábola é do grão de mostarda. A segunda parábola é do fermento. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando, veja bem, Jesus disse: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore, e as árvores do céu se aninharam nos seus ramos. Depois ele fala da parábola do fermento, onde ele diz no versículo 20, disse mais: a quem compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Somente até aqui. Vamos orar, queridos. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos, elevem ao Senhor os seus pensamentos, para que possamos meditar na sua palavra. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, e com alegria no coração, embora cansado, mas com paz no coração, me dirijo a Ti, Senhor,
e em comunhão comigo toda a tua igreja, todos os teus filhinhos que porventura estejam ouvindo esta gravação, e até, quem sabe, pessoas estranhas que na casa dos teus filhos possam estar assistindo, que todos sejam realmente cheios da tua graça nesta hora, que o teu Espírito, ó Pai, possa pairar na vida de cada um dos teus filhos, e ao meditarmos na tua palavra, Senhor, para o alimento do nosso espírito, porque esta é a visão dessas mensagens curtas que eu tenho pregado pelo YouTube, é para amadurecer a tua igreja, para alimentar a tua igreja, visto que ainda não estamos fazendo todos os cultos que tínhamos antes. Mas isso não é o mais importante é que a tua igreja esteja unida entre si e unida contigo. Queremos estar em comunhão uns com os outros e em comunhão contigo, porque é assim a vida do cristão, é assim a nossa vida. Quando nos afastamos uns dos outros, ou quando nos afastamos de ti, começamos a sentir, começa a pesar e as coisas começam a ficar esquisitas. Mas nesta hora, Senhor, meu pedido em oração é que estejamos unidos para te louvar, para te bendizer e para viver com dignidade na tua presença em meio a esta luta brava, a esta luta difícil, onde nós até evitamos ouvir determinadas notícias porque já sabemos o que está acontecendo no bom sentido da palavra. Sabemos que tem pessoas morrendo, tem pessoas subterradas, tem pessoas amarguradas, tem pessoas sem seus lares, sem suas famílias, sem seus objetos de casa, Senhor. É realmente triste que num mundo tão moderno, por assim dizer, tão atual, ainda estejamos vivendo em condições similares ou talvez até piores do que na Idade da Pedra. Pai Santo, somos o teu povo, somos os teus filhos, e cabe a nós te adorar na beleza da tua santidade. E cabe a ti, Senhor, tu sabes, obviamente, cuidar de nós, à medida em que buscamos a tua face. Porque nós cremos, porque temos fé, porque tu és o nosso Pai Celestial, és Deus de amor e de bondade, de misericórdia, és Deus justo, és Deus verdadeiro, és o único Deus. E nós te adoramos, te pertencemos, somos teus filhinhos, ovelhas do teu pastoreio. E é dentro deste contexto e conceito que nós estamos na tua presença, para te agradecer e para te pedir. Agradecer pela vida, pela saúde, pela paz, pela salvação, e te pedir que nos continues cuidando de nós, nos sustentando, nos abençoando, sarando as nossas feridas, enfim, Senhor, nos guiando pelas veredas da justiça. Obrigado, Senhor. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém. Então, meus irmãos, o que essas duas pequenas parábolas podem e vão dizer para nós nesta hora, já estão dizendo para nós nesta hora, o reino de Deus. Quando se fala no reino de Deus, falamos no governo de Deus, falamos nas obras de Deus, falamos em tudo que Deus fez e criou. Criou o homem, criou o mundo, criou tudo que você possa ver na face da terra, criou os animais, os minerais, os vegetais, os humanos, que é uma criação à parte, é a menina dos olhos de Deus. Enfim, não vamos especificar, porque tudo ele criou. Se o homem
pega o que ele criou e faz coisas boas, maravilhoso. Se ele faz coisas más, o problema será dele. Quem vai pagar as penas no inferno é ele, não somos nós. Porque há um inimigo das nossas almas, um espírito maligno de alguém que estando nos céus, um anjo, um arcanjo, simplesmente pecou, quis ser melhor do que Deus, quis ser mais do que Deus, foi expulso do céu e com ele todos os anjos que o seguiam, todos os anjos que ele cuidava, porque ele era um arcanjo, ele comandava uma legião de anjos. Hoje ele continua comandando uma legião de demônios, não mais anjos. Podem compreender isto? Mas nós estamos debaixo da mão de Deus. E ainda temos a nosso favor para nos ajudar, de acordo com a vontade de Deus, temos 2 legiões de anjos, não é uma só. Aqui, o inimigo das nossas almas comanda, é uma legião. Mas nós temos 2 arcanjos que estão cuidando das 2 legiões de anjos e que Deus usa para nos abençoar. Podem compreender isso? Nós não podemos comandá-los. Eles não estão a nosso serviço, estão a serviço de Deus para nos abençoar. Amém? Bom, isso é só uma explicação também. Vamos lá. A parábola do grão de mostarda. Muita gente lê essa parábola e fica assim meio boquiaberto, porque se você conhecer, caso não conheça, eu tenho, posso até um dia, se for preciso, levar para a igreja para mostrar, porque eu tenho vários grãos de mostarda. O grão de mostarda é efêmero, é pequenininho, Mas ele diz assim: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? O Senhor Jesus falando, presta atenção. Então ele diz, é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta. Veja, mostarda plantada numa horta. E cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. O grande segredo está aqui. As aves do céu se aninharam nos seus ramos. Agora, não interprete mal. A mostarda não é uma árvore frondosa. A mostarda, viu, ele plantou aqui no meio da horta. A mostarda é pouco mais que um vegetal. É um vegetal, claro, mas é pouco mais que uma couve, por exemplo, ou qualquer coisa parecida. A diferença é que existem vários tipos de mostarda. E o tipo que cresce lá no Oriente, lá onde Jesus vivia e tal, naquela área, é um tipo que é um pouquinho mais frondoso. Ele chega a dar uns 3 a 4 metros e meio de altura. Embora não sendo de um tronco grosso como uma árvore, que não é uma árvore, veja bem, é uma planta, eu não saberia como explicar, que não sou da área, mas é tipo assim uma roseira ou qualquer coisa parecida, vamos dizer. Mas lá no Oriente, o tipo que tem lá é bastante frondoso. E é passível de que aves, passarinhos, não são as garças, não são vamos dizer assim, as águias, não são os grandes pássaros, as cegonhas, não. São pássaros. Pássaros são aves. E se aninhem no pé de mostarda. Ou seja, ele dá umas folhas largas e tem as flores de onde saem os grãos e tal, mas é passível de abrigar pássaros, não só para ali repousarem, como também ficarem abrigados de sol e até de chuva, porque tem folhas largas. Podem compreender isso? E aí tem 2 conotações. A primeira que eu sempre usei
é de que o grão de mostarda é pequeno, veja bem, é pequenininho, é efêmero, mas é verdadeiro, porque se você plantar, ele nasce. Então ele é verdadeiro e dá frutos. A nossa fé em Deus tem que ser verdadeira. A nossa fé em Deus não pode ser uma coisa efêmera, é uma coisa verdadeira. E é eficaz. Ela surte efeito. Como diria o leigo, ela funciona. Porque Deus se agrada da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem que ser fé verdadeira. Como é uma fé verdadeira, perguntaria você ao pastor. Fé verdadeira é aquela fé em que você não tem dúvida. Eu creio que o meu Deus vai curar fulano, em nome de Jesus. E não tenha dúvida, e deixe Deus agir. Como ele vai fazer, quando ele vai fazer, é questão dele com a pessoa. Mas você creia que Deus tem poder para curar. Então a fé, a mostarda é pequenininha, mas é verdadeira. E a segunda colocação é que aqui está comparando com o reino de Deus. O reino de Deus, veja bem, é todo o governo de Deus. E nós representamos aquelas aves que se aninham nos galhos do reino de Deus. A igreja, os crentes, de uma forma geral, somos aquelas aves, aqueles pássaros, umas maiores, outras menores e tal, mas somos aquelas que procuram se abrigar no reino de Deus. O reino de Deus tem condições de abrigar todo tipo de pessoa, qualquer tipo de ave. Pode compreender isso? Imagine o reino de Deus e imagine você fugindo do reino do diabo e vai se agasalhar aonde? No reino de Deus. Então imagine aqueles pássarozinhos e tal, pousando nos galhos da mostarda, que representa o reino de Deus, dentro desta conotação aqui da parábola. Vê se você entende. Ele diz assim, um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, veja bem, não plantou no seu pomar, não plantou no seu pinheiral, não, foi na horta, onde se colocam plantas menores. E cresceu e fez-se árvore. Por que fez-se árvore? Porque a terra era boa. Quando a terra é boa, a fé plantada nessa terra, você precisa ser uma terra boa. Que é para que a fé que Deus plantar na tua terra forme-se uma árvore. Ele mesmo diz aqui, ó, fez-se árvore. E as aves dos céus se aninharam nos seus ramos. Ou seja, o povo de Deus se aninha no reino de Deus. Você pode compreender isso? Essa é uma das comparações. Aí ele vem com outra comparação. Ele diz, a parábola do fermento, ele diz, disse mais, a que compararei o reino de Deus? Aí ele diz assim, é semelhante ao fermento, presta atenção, que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo enlevedado. Você já viu o que o fermento faz? Você mistura uma massa, eu não sou padeiro, mas tenho uma noção. Você mistura uma massa com ovos, com sal, ou talvez sem ovos, não sei, mas com água, uma picadinha de sal, ou doce, dependendo do que você vai fazer, e forma aquela massa. Se você não botar fermento, ela não cresce. Essa palavra enlevedar tem quase que o mesmo sentido que de contaminar, não é contaminar, contagiar, vamos dizer assim. Toda a massa fica tocada pelo fermento em si, e o que ela faz? Ela enche, ela cresce. E o reino de Deus começa nas nossas vidas, às vezes por uma palavrinha que você ouve
do pregador na igreja, ou de um hino que você ouve, ou de uma leitura que você fez, uma coisinha pequena. Mas aí, o reino de Deus, com essa coisinha pequena, ele pode crescer dentro de você. Ele pode aumentar. Aumenta a sua fé, aumenta o seu prazer de servir a Deus, aumenta a sua paz, aumenta a sua alegria. Tudo pode aumentar, porque a massa foi agora enlevedada pelo fermento. Não interprete aqui o fermento como ele é, via de regra, interpretada como pecado, que deturpa a massa. Aqui é no bom sentido. Aqui é no sentido do reino de Deus crescer. E ele cresce dentro de você. Logo assim que você se converte, você não tem muitos argumentos a favor do reino de Deus. Você tem alguns que tocaram o seu coração e que você cedeu a Cristo, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, mas à medida que você vai enriquecendo o seu conhecimento pela leitura da palavra, pela participação nos cultos da igreja, pelas orações, pelo louvor, isso tudo vai fazer você crescendo, ou seja, o reino de Deus crescendo dentro de você. Olha que maravilha! Então, essas duas conotações aqui, tanto a do fermento como a da mostarda, são perfeitamente compreensíveis e verdadeiras. Primeiro, o reino de Deus te acolhe e você pode se aninhar nos seus ramos. Ou seja, você pode se esconder em Deus, você pode se guardar em Deus. Aliás, nós estamos guardados em Cristo, nós estamos em todo aquele que recebe a Cristo como Senhor e Salvador, está guardado nele. Pode compreender isso? E assim é os ramos da mostarda que cresceu, que virou uma árvore, não uma árvore frondosa, mas uma árvore capaz de suportar pássaros nos seus galhos, e ali você, que representa o reino de Deus, e você é aquela árvore que se aninha nos seus galhos. Ela serve para você, serve como alimento, serve para você se abrigar na sombra, à sombra quando está sol, serve para você se abrigar na chuva quando está chovendo, ou seja, quando os dias são maus e quando os dias são bons, você precisa estar em Cristo Jesus. E a segunda conotação é a do fermento. É porque o reino de Deus cresce em você. Você aqui representa a massa. E o reino de Deus é que vai enlevedar você, vai fazer você crescer. Vai fazer você se tornar aquele pão bonito, gostoso, aquela broa saborosa, no bom sentido da palavra, claro. Aquele cristão afável, aquele cristão animado, aquele cristão alegre, aquele cristão feliz, aquele cristão que vive uma vida prazerosa pelo fato de que obteve a salvação para a sua alma em Cristo Jesus. Então, quando você lê essas pequenas parábolas, medite nelas, procure compreender. Forme uma coisa figurada. Forme uma coisa figurada. No caso da mostarda, Deus, o reino de Deus, melhor dizendo, que envolve Deus e todos os seus asseclas, vamos dizer assim, seus anjos, seus arcanjos, o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, tudo faz parte do reino de Deus. E você tem lugar para se abrigar nele. Amém? E quando você recebe a Cristo, aí ele já funciona diferente. Ele vai enlevedar você, fazer você crescer, como a massa cresce quando é enlevedada pelo fermento. Você pode compreender isso? Ver como é bom ser um cristão? Ver como é importante se
desligar um pouquinho das coisas do mundo e se ligar em Cristo e na igreja e em Deus? Procure entender isso, que você vai viver melhor. Você vai passar por essas tempestades que estão aí à nossa volta e vai continuar firme na presença de Deus. Pode compreender isto? Entenda isso e agradeça a Deus por ter se tornado um cristão. E se você ainda não se tornou, está na hora. Aliás, está passando da hora. Era para ontem, porque não sabemos quando Cristo vem nos buscar. Amém? Vamos então agora orar e agradecer a Deus. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esses momentos agradáveis e propícios, ó Pai, para falar da Tua palavra, para levar à Tua igreja, Senhor, um recado que não só nos ensina, mas também, Senhor, nos motiva, nos enche da Tua graça. Quem sabe nessa situação caótica que o mundo está passando, tem muito crente desanimado. A Tua palavra diz que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriará, e é verdade, Senhor. Porque as pessoas vêem tantas coisas ruins que não conseguem mais lembrar de coisas boas. Mas os crentes, eles precisam entender que eles são e vivem nas coisas boas. As coisas boas de Deus, o acolhimento de Deus, o conforto espiritual de Deus, o cuidado de Deus, os livramentos de Deus, as curas que Deus promove, mas acima de tudo o entendimento sadio, compreensivo de todas as coisas, porque todas as coisas estão dentro do querer de Deus. E não entenda mal isso, porque às vezes quando se diz que está dentro da vontade de Deus, dá a impressão que Deus quer castigar todo mundo. Não, não é assim. Deus quer tocar a humanidade para que a humanidade se volte para Ele. Ele quer que a humanidade reconheça que existe um Deus. Não estamos falando de religião. Religião não é o importante. O importante é Deus, o importante é Cristo Jesus crucificado. E é Ele que salva. Deus em Cristo é que nos salva. Mas o homem precisa entender isso. O que nos salva não é um samba de break bem tocado, bem cantado. O que nos salva não é um bom manjar, uma boa comida. Não é uma boa viagem ou um bom passeio. Não. O que nos salva é Cristo Jesus que morreu por nós na cruz do Calvário. E se Ele com sofrimento fez isso, nós lhe obedecemos também com sofrimento. Porém, no final, iremos viver eternamente em paz e alegria no reino de Deus. Lembre-se disso e agradeça a Deus. Agora, Pai querido, que a graça do Teu Filho Jesus, e o Teu amor e a comunhão com o Teu Espírito esteja com os Teus filhinhos onde quer que eles estejam, ser com eles para o guardar, livrar e abençoar. Em nome de Jesus. Amém e amém.